Graça e paz a você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e demais meios de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. É com grande prazer que damos continuidade ao projeto Núcleo Luz para o Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, da parceria entre a Arquidiocese de Belo Horizonte e SAB, Serviço de Animação Bíblica, em comemoração ao centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte e do cinquentenário do mês da Bíblia. Neste programa, contamos com a presença do Rafael, da Elaine e eu, irmã Iracema. E eu convido agora o Rafael a conduzir a nossa leitura orante de hoje. Graça e paz a vocês que são a razão deste projeto e nos acompanham através da Rádio América, TV Horizonte e demais meios de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. Vamos iniciar a nossa leitura orante? Dou um tempinho para você pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Repito, João 6, de 1 a 15. Neste programa, usamos a Bíblia com tradução oficial da CNBB. Antes, porém, a Elaine vai nos recordar o que é leitura orante? A leitura orante é um dos melhores métodos que temos para conhecer, aprofundar e viver a Palavra de Deus. O valor da experiência com a leitura orante está no encontro com Deus por meio de sua palavra. Como método, a leitura orante supõe etapas, momentos ou passos na leitura. Os passos são apenas instrumentos que favorecem a caminhada para o encontro com o Senhor. É muito simples entender os passos da leitura orante. São respostas a 5 perguntas. Primeiro, o que o texto diz? É a leitura. Segundo, o que o texto diz para mim e minha comunidade? É a meditação. Terceiro, o que o texto me leva a experimentar diante da presença de Deus, ouvindo-o? A contemplação. O que o texto me leva a falar com Deus? É a oração. E qual o compromisso que o texto me sugere? É a ação. Agora sim. Vamos começar a leitura orante com a invocação à Santíssima Trindade e a oração ao Espírito Santo, para que sejamos iluminados e guiados em nossa experiência de encontro com Deus, por meio de sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa oração de hoje será conduzida pelo Evangelho de João, o último a ser escrito lá pelo final dos anos 100 depois de Cristo. De início, vamos recordar a sua estrutura básica, algumas informações e circunstâncias sobre este Evangelho. Após um prólogo, capítulo 1, versículos de 1 a 18, o Evangelho joanino se divide em 2 grandes partes. A primeira parte, chamada de Livro dos Sinais, que vai de 1:19 até 12:50. E a segunda parte é o Livro da Exaltação, ou Livro da Glória, capítulos 13:1 a 20:31, com os ensinamentos aos discípulos e o anúncio de sua hora, que é a sua paixão, morte e ressurreição. Por fim, o epílogo,
todo o capítulo 21. Este evangelho começa remontando-se à origem divina de Jesus e termina mostrando que a cruz é o ponto alto, a hora mais importante de Jesus. João escreve para sua comunidade fervorosa e que está sendo perseguida e em conflito com os judeus não cristãos. O tema central deste evangelho de João é a fé profunda em Jesus Cristo e a dos outros evangelhos é o reino de Deus. João quer mostrar aos judeus de seu tempo que Jesus é o Messias. Ele centraliza a atividade de Jesus na Judéia, enquanto os outros 3 evangelhos sinóticos situam-se na Galileia. João leva os seus leitores a tomar uma decisão entre 2 possibilidades. De um lado estão as trevas, a cegueira, o mal, o príncipe do mundo. Do outro lado temos a luz do mundo, amor de Deus, o Espírito. Agora vamos voltar nosso olhar à narrativa de João 6, 1, 15, foco de nossa leitura orante. O que aconteceu antes e o que aconteceu depois na cena narrada. Nesta passagem, Jesus vinha de demorada atividade que atraiu multidões nos versículos finais do capítulo anterior, 5, 45 a 47. Jesus estava falando de Moisés. Em seguida, vem um longo diálogo sobre o pão da vida. A narrativa de João não fala em parábolas, mas em discursos e diálogos, e é permeada de simbolismo. O que os outros evangelhos chamam de milagres, João chama de sinais. Ele preservou 7 sinais prodigiosos de Jesus. Era costume, na tradução das nossas Bíblias até então, colocar para essa perícope, o sinal do pão, o nome de milagre, multiplicação dos pães. Além de não constar no texto essa palavra multiplicação, é preciso ter presente a ruptura que, com o gesto de Jesus, de romper com o comprar e o dar. Vale mais destacar a mensagem que o milagre comunica do que ficar apenas deslumbrado com o lado extraordinário. Os gestos de Jesus realiza são mais do que milagres, são sinais e os seus sentidos serão revelados ao longo do todo o Evangelho de João. O texto em tela descreve um dos 7 sinais de Jesus descrito por João, o sinal dos pães e do peixe, acontecimento que vai aparecer em todos os 4 evangelhos. Diz o texto, Jesus tomou os pães e, depois de ter dado graça, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixes, tanto quanto queriam. Estava próxima a festa dos judeus, quando aconteceram esses 2 sinais, a multiplicação dos pães e logo em seguida, depois, a caminhada sobre as águas. Vamos então ao primeiro passo de nossa leitura orante. Leitura. O que o texto diz? Neste passo, vamos juntos ler nosso texto em João 6, 1, 15. Acompanhe a leitura em sua Bíblia. Este é o momento da leitura com atenção, sem pressa, observando os personagens, os locais, os diálogos, sem querer logo interpretar. Porém, se alguma palavra ou cena chamar sua atenção ou lhe tocar o coração, pare um pouco nelas. Quem sabe se não é por aí
que Deus vai lhe falar? A irmã Iracema está conosco nesta leitura orante e vai fazer para nós o anúncio do Evangelho. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo segundo a comunidade de João. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a montanha e sentou-se ali com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para experimentar Felipe, pois ele bem sabia o que iria fazer. Felipe respondeu: nem 200 denários de pão bastaria para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. O que é isto, porém, para tanta gente? Jesus ordenou: fazei-o sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá sentaram-se os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E o mesmo fez com os peixes. Depois que se saciaram, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas diziam: este é verdadeiramente um profeta que devia vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois da leitura, já podemos chegar a uma síntese do texto. Ou seja, responder à pergunta ao primeiro passo. O que o texto diz? O texto diz que nas vésperas da festa da Páscoa dos judeus, Jesus e seus discípulos atravessaram o mar da Galileia e ele subiu e sentou-se em uma montanha. Vendo a grande multidão que o seguia, Jesus preocupou-se com a fome daquele povo e solicitou de seus discípulos solução para o problema. Filipe viu a situação como insolúvel e André encaminhou a Jesus um jovem que se dispôs a ceder seus 5 pães de cevada e 2 peixes, que Jesus abençoou e distribuiu aos cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Eles se fartaram e Jesus ordenou o recolhimento das sobras que encheram 12 cestos. Jesus refugia-se sozinho na montanha ao perceber que o queriam fazer rei, pois, diante do acontecimento, viram em Jesus o profeta, o prometido de Deus. Ele percebeu e não aceitou, retirando-se sozinho para o monte. Agora vamos ao segundo passo da leitura orante.
a meditação. Meditação. O que o texto diz para mim? É o momento de dialogar com o texto e descobrir nas suas entrelinhas o que o texto diz a nós, à nossa comunidade, ao nosso momento histórico. Isto nos leva a fazer perguntas ao texto, como, por exemplo, onde Jesus se encontra e a quem ele se dirige? Quem são as pessoas que procuram a Jesus e por quê? Que ações são praticadas por Jesus e que recomendações faz sobre a sua pessoa, lembrando que Jesus nos interpela principalmente sobre nossa atitude diante dele. Agora convido a você que participa dessa leitura orante a refletir sobre novas perguntas que, quem sabe, ajudarão em sua meditação. Qual é o assunto do texto? O que buscava a multidão que seguia Jesus? Era próxima da festa da Páscoa. Jesus abençoa os pães e os peixes. O que este gesto de Jesus nos lembra? Apesar de saber o que ele ia fazer, Jesus solicita a participação dos discípulos. Por que será? Quais foram as soluções de Filipe e de André? E qual foi a solução de Jesus? Porque o gesto do jovem encontrado por André é um gesto de coragem? A referência de João à relva verde não nos lembra a figura do bom pastor? Os pães serem de cevada e não de trigo revela alguma coisa? O que leva Jesus a afastar-se para a montanha sozinho? O texto diz que Jesus repartiu e não multiplicou. Isso tem significado? Irmã Iracema, depois de dialogar com o texto que lemos, observando tudo o que acontece na cena, o que você gostaria ou poderia de partilhar conosco? Essa passagem evangélica é narrada também nos outros 3 evangelhos, onde a recomendação de Jesus é: dai-lhes vós mesmos de comer. Me toca muito por ver que Jesus, naquela multidão, é o primeiro que pensa na fome daquela gente, que o seguiu para escutá-lo. Ele sabe que precisa fazer algo. Vivia pensando nas necessidades básicas do ser humano. Assim era Jesus. Uma refeição fraterna foi servida por Jesus a todos, graças ao gesto generoso de um menino com seus 5 pães de cevada, pão dos pobres e 2 peixes. Esse menino sem nome, desconhecido, vai tornar o que parece ser impossível. O gesto de partilhar marcou profundamente a vida das primeiras comunidades que seguiam a Jesus. O pão nas mãos de Jesus era pão para ser partido, repartido, compartilhado. O pão armazenado, como no deserto, se corrompe e apodrece. Não podemos esquecer que também hoje ele precisa de nossas mãos para multiplicar os grãos que alimentam. E precisam de nosso coração para que seja pão repartido. E você, Elaine, do seu diálogo com o texto, o que você poderia partilhar conosco? O texto narra que Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades, ao passar por outro lado, outro território.
O que Jesus faz? Ele desencadeia um movimento inspirador, pois não podemos nos limitar a ver as coisas a partir das margens conhecidas. É preciso deslocar-nos para outra margem, para ver as coisas com outra perspectiva, com outro olhar, um olhar mais amplo. Jesus nos alerta, desvela o perigo de fecharmos no nosso próprio grupo, nas mesmas ideias, doutrinas e quase sempre considerar-nos como donos da verdade. Somos quase sempre tentados a instalar-nos no conhecido e de nos abrir a outras percepções e realidades. É muito mais fácil para nós fazer isso. É preciso fazer a travessia para deixar-nos tocar, interpelar pelo novo na nossa própria visão e compreensão da vida. E enriquecer-nos com outros pontos de vista, principalmente das realidades dos pobres, marginalizados e excluídos. É preciso que a gente avance para águas mais profundas. Vamos agora ao terceiro passo, que é a contemplação. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? É o momento de dar espaço para Deus que quer nos falar através de sua palavra. Depois que você leu e meditou sobre ele, chegamos ao passo da contemplação, momento muito rico na leitura orante, que é o do encontro profundo com o Senhor. Contemplação é deixar-se iluminar pela palavra de Deus numa atitude de escuta, silenciando a mente e o coração e dispondo nosso interior para ouvir o que Deus tem a nos falar. E para ouvi-lo é necessário fazer silêncio interior. Durante a meditação, você observou a doçura do olhar de Jesus, conversou com ele e com seus discípulos e até ouviu Jesus perguntar que solução você tinha para o problema da fome da multidão? Desfrute desse momento íntimo em atitude de escuta. Escute o que ele tem a dizer-lhe sobre tudo o que aconteceu na sua leitura orante. Ele pode falar-lhe agora ou mais tarde, ou a qualquer hora. Esta conversa é uma conversa pessoal, somente você e ele. Friso, somente vocês dois. Entrando neste momento profundo de contemplação, que o Rafael já nos introduziu, vamos encontrar no silêncio do nosso coração com esta mesma multidão que Jesus encontra. Ter presente os discípulos, ter presente o menino, aquele que está ali com 5 pães e 2 peixes. Contemple a pergunta que Jesus faz, ou o convite que ele faz. Fazei-os sentar-se. Jesus, ali havia uma grande relva. Nesta relva, também nós podemos nos sentar e acolher a proposta de Jesus, que é a proposta da partilha. Encontre com cada um dos personagens que esse texto nos apresenta. Olhemos para Jesus, que toma o pão, que dá graça e que distribui. Contemplemos Jesus, que faz o mesmo também com os peixes, 2 peixes. Sobretudo, contemplemos a partilha que ali acontece. Deixemos que essa palavra vá encontrando espaço dentro do nosso coração. Vamos contemplar também nessa palavra
que me faz perceber quando Jesus, contemplar o que Jesus diz para os discípulos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então, ao contemplar essa palavra, o que me vem ao coração é que muitas vezes é simples partir de mim, levar a palavra. Nem tanto, né, na partilha do pão ou na partilha da palavra. Não dai-lhes vós mesmos de comer. Se ele fez isso, é porque os discípulos tinham condições de fazer. E para nós contemplarmos essa palavra, é ele dizer para nós também: dai-lhes vós mesmos o que eles estão necessitando nesse momento. É de uma palavra? Dai-lhes uma palavra. É de um gesto? Dai-lhes um gesto. Então, dai-lhes vós mesmos o que eles estão precisando neste momento. Vamos agora ao quarto passo, a oração. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? A oração é a resposta à palavra lida, meditada e contemplada, e agora rezada para ser vivida. A oração implica entrar em sintonia com o coração compassivo de Deus, voltado para a miséria humana. Quem sabe, uma oração de louvor, de ação de graças, de súplica, de pedido de perdão, ou mesmo de indignação, de um lamento, ou então um salmo. A oração deve brotar também do momento histórico e pessoal que estivermos vivendo. Senhor Jesus, em nosso hoje temos entre nós vários tipos de fome. Falta de comida, falta de assistência aos doentes, falta de recursos sanitários, falta de afeição, falta de perdão, falta de solidariedade, falta de diálogo. Suscitai em nós a sensibilidade pelos problemas do outro. Senhor Jesus, eu vos louvo e agradeço pelo pão de todo dia. Dai-me a vontade e a disposição para partilhar o que tenho com quem precisa. Senhor, inspirai-me a encontrar soluções práticas para diminuir o sofrimento da fome, da doença, do abandono e a fugir das ideologias. Senhor, inspirai-me a encontrar soluções práticas para diminuir os tantos e tantos sofrimentos que passa o nosso povo. Muitos tipos de fome, muitas doenças, sobretudo neste tempo de pandemia, tantas outras preocupações que o nosso povo traz no coração. Que eu possa ser sensível a esta realidade e ser para estas pessoas pão partido de esperança. Senhor, livra-nos do consumismo e da frieza do desperdício. Senhor Jesus, que eu tenha sempre presente em mente e ações a prática de sua ordem. Dai-lhe vós mesmos de comer. Após esse momento de oração, vamos ao último passo da nossa leitura orante, a ação. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? Este passo é iluminado pela recomendação de Jesus em Lucas. Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Isto quer dizer, você acabou de ler, de ouvir a palavra, meditou sobre a palavra, rezou esta palavra. Agora é pôr em prática. Então, para praticar a palavra de Deus que você ouviu, meditou, rezou e contemplou, faça o compromisso de praticar uma ação, um gesto concreto, por menor que seja, inspirados pela leitura orante que nós estamos orando. Isto é muito pessoal. O importante é que seja uma ação concreta. Reafirmo,
ainda que pequena. Vou fazer, vou praticar, vou evitar e outras, ou seja, ações verdadeiramente concretas e factíveis. Use sempre a primeira pessoa verbal do singular. Eu vou identificar em minha comunidade grupo de pessoas em estado de carência. E nós sabemos que existe muitas pessoas, não precisamos ir longe para encontrarmos os tantos tipos de fome que existe e buscar iniciativas para ajudá-los. E são muitos grupos que já fazem isso. Então, procurar me comprometer. Primeiro, identificar e depois procurar ajudá-los com iniciativas concretas. Você é gentil com os serviçais do meu prédio, procurar ajudá-los em suas necessidades e carências, e não só com essas pessoas, mas com todas as pessoas que convivem comigo. As pessoas da minha casa também, que às vezes é tão difícil, às vezes é mais fácil você ser gentil com uma pessoa do prédio do que com um familiar, uma pessoa dentro da sua casa. Então, procurar ser gentil com todos aqueles que estão comigo, principalmente as pessoas que eu acho mais difícil de ter essa gentileza. Vou telefonar para alguma pessoa conhecida ou parente, indagando sobre o seu bem-estar ou suas necessidades. Ao concluirmos nossa leitura orante, precisamos deixar muito bem gravado em nossas memórias que não basta ver a fome apenas em fotos, embora estas mesmas fotos costumem doer. O importante é ver os rostos famintos e aprendendo que Jesus não é daqueles que, quando passa junto ao faminto, ao necessitado, ao marginalizado, desvia os olhos para não ver. Nesta leitura orante, vimos Jesus levanta os olhos e vê a multidão que vinha a ele e precisava ser alimentada. É muito importante frisar que a mensagem do milagre, visto como um sinal, é um convite à ação dentro do projeto de Deus. Jesus fez que houvesse pães e peixes para esta multidão faminta. Isto é ótimo, mas convém termos sempre esta pergunta a cada um de nós. E o que estamos fazendo para repartir melhor o pão? Por isso que é importante, né, essa pergunta que o Rafael termina, né, de trazer para nós, né, o que estamos fazendo para repartir melhor o pão. E nós poderíamos ainda acrescentar nesse sentido de como nós estamos sendo pão partido para os nossos irmãos e irmãs. É interessante a pergunta, né, que nós vemos que nos evangelhos sempre se repete nesse mesmo evangelho, que Jesus diz, dai-lhes vós mesmo de comer. Então, como nós estamos sendo, né, pão partido para a vida de muitos de nossos irmãos, através, sem dúvida, desses gestos, né, concretos que nós acabamos, né, de ouvir, né, de cada um de nós que estamos aqui, e certamente também você aí de casa que vai assumir um gesto concreto na sua vida. Configurados com Jesus, ouçamos dizer, como conclusão deste encontro, a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante. Agradecemos à Arquidiocese de Belo Horizonte, na pessoa de Dom Valmor, e a toda a equipe da Rede Catedral de Comunicação em seus demais meios de comunicação social. Na próxima semana, terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte. Até lá!